Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Você sabe por que a espingarda calibre 12 se chama escopeta? Por que ela se chama calibre 12? Como surgiram as espingardas e como elas se classificam? Você sabe o que é choque ou choque e como ele se divide? Se você tem interesse nesse tipo de assunto, fica comigo até o final do vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal. As espingardas Pump Action ou Ação Bomba ganharam o mundo lá no final do século XIX, por conta da sua robustez, da simplicidade do seu mecanismo, bem como pela versatilidade da sua munição. Inicialmente elas foram projetadas para bater marrecos e também os gansos, mas foi durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quando a guerra ainda era em trincheiras, que elas ficaram ainda mais famosas. Por isso, ela ficou conhecida como arma de trincheira. Os militares, eles precisavam de uma arma de curta distância, mas também fizesse o mesmo papel, o mesmo estrago que um fuzil. Nessa época, a Winchester modelo 1897, calibre 12, virou a queridinha dos norte-americanos. Ainda hoje, essa arma é conhecida por trench gun ou arma de trincheira. Atualmente, as espingardas estão cada vez menos sendo empregadas no meio militar. Isso ocorre por várias razões, como por exemplo, o tamanho dos cartuchos. Isso impede que a gente possa carregar munição suficiente no fronte de combate. É também em razão disso que nasceu o novo calibre 5.56. O antigo calibre 7.62 era muito pesado de carregar e exigia muito espaço dentro dos bornais. Então, eles perceberam que se eles usassem o calibre 5.56, eles conseguiam carregar mais munição do que com o calibre 7.62. Além, claro, de ter um resultado muito parecido em termos de incapacitação. Nós temos ainda o problema do curto alcance, já que o alcance efetivo de uma espingarda usando munição SG não passaria de 35 metros, porque o chumbo usado nela ele se dispersa até chegar no alvo, além de ter uma trajetória descendente em razão da força da gravidade. Por outro lado, as munições de balote elas podem alcançar uma distância um pouco maior do que as de SG, mas ainda assim o projétil dela se deforma muito quando acerta os tecidos, tendo um baixo poder de perfuração comparado aos fuzis. Diferente de uma munição de fuzil, que tem toda uma aerodinâmica para atingir uma velocidade maior e, claro, consequentemente, atingir também uma distância maior. Mesmo depois da criação de espingardas com os carregadores destacáveis, que é por exemplo o caso da Frank Spas 15, essas armas elas continuaram sendo muito grandes, sendo muito pesadas e de difícil manejo com forte recuo. Por isso, elas nunca vão poder se equiparar a um fuzil de assalto. Para o uso policial, a calibre 12 ela tem sido muito utilizada como um instrumento de menor potencial ofensivo nas ocorrências principalmente de controle de distúrbios civis, onde haja, por exemplo, a necessidade de disparos com munições de elastômero. Essa arma ela ficou conhecida na tropa erroneamente como escopeta, um termo que em espanhol significa espingarda. Na Espanha, eles usam esse termo para designar qualquer tipo de arma de fogo portátil que possui o cano e alma lisa. Pela definição brasileira, no decreto 3665 de 2001, ela é uma arma de fogo portátil de cano longo com alma lisa. Então, dizer espingarda calibre 12 está certo. O que estaria errado seria você dizer espingarda escopeta calibre 12. Já estaria sendo uma redundância. Choque ou choque é um estreitamento da boca do cano com o objetivo de produzir maior velocidade e, consequentemente, produzir melhor agrupamento dos chumbos, visando uma obtenção do melhor alcance e também precisão do tiro nas armas de alma lisa. Basicamente, ele serve para controlar a dispersão dos balins depois do disparo. Nós temos três tipos de choque: choque pleno, choque modificado e choque cilíndrico. O choque pleno ou choque full é o de menor diâmetro, ou seja, é o que dá maior estrangulamento da alma do cano, garantindo então uma menor dispersão e melhor agrupamento desses tiros. Geralmente ele é aplicado quando o atirador precisa atirar a uma distância maior. Muita gente prefere esse tipo de agrupamento para abater animais maiores, como por exemplo pacas e javalis. O choque modificado vai ser o próximo na linha de sucessão quando nós estivermos falando de dispersão dos balins. E por último, nós temos o choque cilíndrico, que é indicado para aqueles atiradores que procuram um agrupamento bem mais aberto. Ele é muito utilizado para caça de animais pequenos, como por exemplo os patos, já que isso facilita muito para o atirador. Imagine você um bando de patos voando, fica muito mais fácil para o atirador ele usar esse tipo de choque. Por quê? Porque ao realizar esse disparo, pelo menos um desses animais ele vai acabar acertando com esse disparo. Os choques cambiáveis para as espingardas de calibre 12 e calibre 20, eles permitem ao proprietário de uma espingarda usar na mesma arma um choque mais adequado dependendo da atividade que ele vai fazer, seja ela caça ou esporte. O que vai caracterizar esse choque vai ser o grupamento dos chumbos. Existe um padrão de teste internacional para fazer esse teste. A gente pega um alvo com 76 centímetros de diâmetro, colocamos ele a uma distância de 36 metros para as espingardas de calibre 12, calibre 16 ou 20, enquanto que para as espingardas 28, 32, 36 e 40, essa distância ela é reduzida para 23 metros. Classificação: as espingardas se dividem em armas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. As espingardas de primeira geração são aqueles modelos mais antigos, fabricados com dois canos, sejam eles paralelos ou sobrepostos.
As espingardas de segunda geração são aquelas que utilizam ação de bombar ou pump action, ou seja, os cartuchos eles ficam alojados em um carregador tubular embaixo do cano. E para serem colocados na câmera, o atirador vai precisar manobrar a telha da arma para frente e para trás. São exemplos dessa classificação a Mossberg 590, a Winchester Defender e a CBC Pump. Como espingardas de terceira geração, nós temos todas as semiautomáticas, entre elas a Hamilton 1100, a Browning A5, as atuais Franco Spas 12 e a Benelli Super 90 M3 são classificados como espingardas de quarta geração. Disparam tanto em ação manual de bombar quanto na forma semiautomática. A Franco Spas 15, eu falei antes para vocês, apesar do seu carregador destacável, ainda assim ela é uma arma de quarta geração, já que o seu sistema de funcionamento opera tanto no sistema pump quanto no sistema semi-auto. Que calibre 12? A palavra calibre vem do árabe calibre, significa forma, molde, e que com o tempo acabou evoluindo para o francês calibre. Existem 3 sistemas principais de nomenclatura: o central europeu, que é medido no sistema métrico decimal, o inglês, que é medido em décimos e milésimos de polegada, e por fim o norte-americano, que é misto. Para definir o calibre de uma arma, nós temos que levar em consideração primeiro se ela é de alma lisa ou de alma raiada. Alma lisa significa que ela não tem ranhuras dentro do cano. A ranhura ela serve para que o projétil seja forçado contra o raiamento, permitindo a efetiva vedação dos gases da queima da pólvora e também para que o projétil, ao se moldar as raias do cano, adquira rotação, que vai gerar a estabilidade dele durante o percurso até o alvo. Existem o calibre real e o nominal. O calibre real é definido a partir da medida do diâmetro interno da alma do cano. No caso de um cano com alma raiada, geralmente ela é expressa em milímetros. Nas armas de fogo, o calibre pode se referir ao diâmetro da alma do cano, ao diâmetro externo do projétil ou ao peso do projétil, que é o caso da espingarda calibre 12. Isso porque os calibres das espingardas eles são classificados pelo peso do projétil, que equivale a 1 libra inglesa. Então, o calibre 12 significa que o diâmetro interno do cano da arma ele corresponde ao diâmetro de uma esfera de chumbo, pesando 1/12 de libra. O calibre nominal ou gauge é usado para as armas de alma lisa. Lá na antiguidade, os canhões eles eram classificados pelo peso do projétil em libras. A libra era a medida mais popular na Europa. Ele se chama calibre 12 porque nós precisamos de 12 esferas de chumbo que tem um diâmetro interno do cano dessa arma para chegar a 1 libra de peso, ou seja, o peso de 1 libra dividido em 12 partes iguais. Para o calibre 20, por exemplo, era preciso 20 esferas de chumbo para perfazer 1 libra e assim sucessivamente. É por isso que os calibres de espingarda parecem ser inversamente proporcionais. Quanto menor o número, maior a espessura do cano. Rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.